Como o nosso Passat brasileiro foi parar lá no Iraque e ainda por cima com acessórios que não existiam no Brasil, hoje eu conto essa história. Olá amigos do canal PL, bem-vindos, Sessão Nostalgia começando, venha conosco, se inscreve no canal, não paga nada, ó, aqui embaixo, legal, seja membro se quiser ajudar, contribui com o nosso projeto. Olha, o Passat fabricado no Brasil já era exportado para outros países desde 1977, geralmente sempre na carroceria de 5 portas para países da América Latina, África e Europa. Essa operação ocorreu até 1988, justamente com o Passat Iraque, que é o protagonista do vídeo de hoje. Naquele período, no início dos anos 80, o Brasil não era autossuficiente em petróleo. O Proálcool de 1976 era um programa altamente estimulado pelo governo para os veículos, tanto é que a maioria dos carros dos anos 80, a grande maioria, realmente são movidos a álcool. O governo promovia o estímulo desse programa e as montadoras entravam na onda, porque realmente o Brasil tinha uma deficiência na produção de petróleo, mas mesmo assim era necessário realizar a importação de uma quantidade significativa de petróleo, ou seja, o Brasil comprava petróleo de outros países para suprir essa necessidade. E um desses países que vendiam petróleo para o Brasil era o Iraque. O Iraque era um forte parceiro comercial do Brasil nesse sentido naquela época. O ano era 1983 e sentaram numa mesa o governo brasileiro, o governo do Iraque e a Volkswagen do Brasil. O governo iraquiano propôs uma operação comercial inédita até então entre dois governos de países diferentes e uma empresa privada, no caso, uma fabricante de automóveis que era a Volkswagen do Brasil. Essa transação comercial proposta pelo Iraque funcionaria da seguinte maneira: a Volkswagen fabricaria modelos Passat, os enviaria de navio até o Iraque. Chegando lá, o Iraque converteria o valor desses Passats em petróleo, mandaria essa quantidade de petróleo para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, a Petrobras converteria todo esse petróleo em valor de moeda corrente, moeda local na época que era o cruzeiro, na cotação do dia, e repassaria esse valor para a Volkswagen. E realmente a operação foi feita dessa maneira. Os Passats eram fabricados aqui, enviados para o Iraque, chegando lá. Esses Passats o valor deles era convertido em petróleo de lá, era enviado para o Brasil. Chegando aqui, a Petrobras convertia em cruzeiro e pagava os Passats para a Volkswagen. Uma transação comercial realmente inédita e curiosa, envolvendo dois governos de países diferentes e uma fabricante de automóveis. Estima-se que entre 1983 e 1988, cerca de 170 mil Passats tenham deixado a linha de montagem da Volkswagen aqui no Brasil e navegado até o Iraque, onde foram vendidos para a população comum. Mas afinal, esse modelo feito aqui tinha diferenças. Quais eram as diferenças entre o modelo iraquiano e o nacional? O modelo exportado era o luxuoso LSE, que também era vendido aqui e que por muito tempo foi o carro mais sofisticado da Volkswagen, posto que só perdeu em 84 com a chegada do Santana. Até então, o Passat LSE era o que havia de mais luxuoso no portfólio da Volkswagen aqui no Brasil. O Passat LSE iraquiano trazia alterações significativas, como o radiador de cobre, mais resistente ao clima local, ventilador de 250 watts, chapa de proteção do motor e ar-condicionado de série. Ar-condicionado de série, item esse que não era oferecido sequer como opcional na maioria dos modelos da marca aqui no Brasil. Por fora, as únicas diferenças eram os para-barros e 4 ganchos de reboque, 2 a mais do que o modelo nacional. Além disso, ele também trazia algumas opções exclusivas de revestimento interno. Isso aí acabou até deixando ele mais famoso em relação aos demais, que era aquele banco vermelho com opção ali de veludo também. Porque na época muitos carros americanos também eram exportados para o Iraque. E muitos desses carros americanos eram com interiores extravagantes, como esse vermelho, por exemplo. E os iraquianos gostavam disso. Por essa razão, o Passat LSE Iraque era oferecido também com essa opção de interior vinho. Em 1985, o Passat sofreu uma restilização mais profunda, ganhando novos para-choques e também um painel novo por dentro. O modelo de exportação
também seguiu essas modificações e foi atualizado. Esse período também foi marcado com a adoção do motor AP600 junto ao câmbio de 5 marchas na linha Passat. Era um motor novo e, por incrível que pareça, tinha bastante diferença em relação ao antigo MD. Por essa razão, para facilitar a manutenção lá naquele país, a Volkswagen optou por manter o modelo exportação com o motor MD e o câmbio de 4 marchas para facilitar eventuais manutenções e assistências técnicas. Então, os modelos exportação eram basicamente iguais ali na questão de reestilização, mas mecanicamente eram mais defasados. Em meados dos anos 80, países que recebiam o Passat como importação, como o Iraque e Nigéria, estavam em dificuldades financeiras. Aliado a isso, aqui no Brasil também estava havendo um excedente de petróleo no mercado interno. Isso fez com que o governo brasileiro chegasse lá para a Volkswagen e falasse: olha, nós estamos aqui com um excedente de material, então suspende aí a produção dos Passats de exportação por tempo indeterminado. E assim foi feito, né? A Volkswagen obedeceu, só que naquele momento já haviam vários carros na linha de montagem e muitos outros já prontos no pátio, pronto para embarcar lá rumo ao Iraque. O que fazer com todos esses carros? A solução encontrada pela Volkswagen foi empurrar essas unidades para concessionários do Brasil. Só que esses concessionários não gostaram nada dessa ideia, porque pensa bem, quem ia querer comprar um carro 4 portas, um Passat, né? 4 portas com interior vermelho, que é isso? Quem ia querer comprar um Passat 4 portas com interior vermelho e, além disso, com motor diesel atualizado, motor MD e câmbio de 4 marchas? Só que eles tinham também alguns atributos e o tiro acabou saindo pela culatra de modo inverso, porque formaram-se até filas para comprar esses carros. Porque pensa bem, esses Passats Iraque traziam ar-condicionado de série, coisa que não era nem opcional em alguns modelos. O Passat iraquiano vendido, que começou, né, a ser vendido aqui, tinha o preço fixado próximo ao do Passat GL Village, que por sua vez tinha um interior bem mais simples. O preço era parecido. Logo, o Iraque tornou-se uma ótima opção para quem queria um veículo de 4 portas e com ar-condicionado, porque no caso o Santana, por exemplo, que era um sedã de 4 portas, na versão CL não trazia ar-condicionado nem como opcional. Então o Iraque acabou fazendo mais sucesso do que era esperado pelos concessionários e pela própria Volkswagen. Hoje nós aprendemos que chamar qualquer Passat 4 portas de Iraque é um erro. O tal Iraque é somente um modelo de exportação que era feito para ser enviado para o Iraque, mas que por um excedente de petróleo no mercado interno acabou ficando por aqui e foi distribuído pela rede de concessionários Volkswagen. Além desses, também haviam Passats LSE nacionais, mas no final da produção do Passat, a versão de 4 portas foi descontinuada. Então, mais uma vez, o Iraque de 4 portas era uma opção para quem ainda queria um modelo de 4 portas, mas não tinha mais no modelo nacional, acabava comprando o Iraque. Esses modelos foram vendidos no mercado interno de 86 a 87. A produção do Passat nacional teve seu encerramento em 1988. Como já disse, além do Iraque, o Passat também era exportado para a Nigéria, inclusive na versão de 2 portas. Esses modelos nigerianos também são bem raros. O modelo Iraque já é mais comum, estima-se alguns milhares de unidades aqui no Brasil e hoje são bem valorizados. Aliás, o que não é hoje em dia, né? Essa é mais uma história curiosa envolvendo o Passat brasileiro, que teve uma história totalmente paralela em relação ao Passat europeu. Inclusive, falando de Brasil, você sabia que teve Passat com motor a ar aqui no Brasil? Não é mentira, não é fake news, isso realmente aconteceu. E tem vídeo aqui na playlist da Sessão Nostalgia, então confere lá porque ó, tá legal. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo. Tchau!